pessoal, episódio 8, Tarô Cognitivo Comportamental, carta 7, vamos iniciar mais um vídeo, nessa longa caminhada dos 22 aspectos de qualquer projeto referente à vida, né, que você possa ter. Então, vamos a ideia de todos os vídeos. Então, mais ou menos, você tem um objetivo, né? E dentro desse objetivo, dentro da ferramenta do tarô, de forma simbólica, e dentro do esoterismo, que seria a questão da jornada do herói, ou seja, você vai ter 22 aspectos ou 22 acontecimentos que podem ocorrer durante seu projeto, seja lá qual for ele. Abrir uma empresa, trabalhar, arrumar um namorado, como eu sempre digo dentro dos nossos vídeos. Recapitulando, a nossa primeira carta, né, para quem está chegando agora no nosso canal, foi o louco. Então foi quando você decidiu largar um monte de coisa para realizar algum desejo, algum objetivo, né, que é a busca. Quem quiser saber mais detalhe, volte aos outros vídeos, porque eu vou explicar mais detalhadamente. Depois vem o segundo aspecto, que é o mago. Então você saiu a busca, aí no mago você vai tirar do mundo das suas ideias o seu objetivo e trazer para o mundo físico, né? Começar a elaborar ele. Depois vem a papisa, que é a questão da criação do plano, né? A papisa vai estar muito em questão de organização, criação do plano, da dualidade, né? Para que lado você vai, né? Se é o duplo também, conectando ao duplo. Depois vem a imperatriz, né? Que é a parte gestadora do projeto, né? Onde também tem o trino, né? Que seria pensar, agir, pensar e a fé, né? Que é o processo também de gestação do seu projeto. É aí que ele vai começar a amadurecer, porque os projetos, quando a gente coloca em nosso mundo mental, eles não vão se transformar de uma hora para outra. Ele tem um projeto de gestação para que ele ocorra. Depois vem o imperador, que é quando o projeto acabou de nascer, né? O fato do projeto nascer, o objetivo ter concretizado, não terminou aí a caminhada, né? Porque tem toda a manutenção e o final do que vai acontecer com esse seu objetivo, com esse projeto, seja lá o que for, porque tudo tem um começo, meio e fim, né? A questão vai ser como você vai chegar nele. Depois vem o Papa, que é a questão do dever, da sua missão, né? Então vai ser assim que você cria o seu projeto, seu objetivo, você conquistou ele nasceu, agora você tem uma missão. Aí você vai descobrir a sua missão. E aí também no Papa que vai ter os 7 pecados, né? Ou as 7 virtudes, que você pode estar se conectando a eles e, ora, seu projeto parar propriamente aí, você tem uma série de problemas ou não, né? Usar 7 virtudes para continuar nesse andamento. Depois vem os namorados, né? Que é a iniciação, né? Que é as virtudes e os vícios, né? Que vai estar ligado ao que? Essa fase é onde você pode ter a tendência de os seus vícios atrapalhar o encaminhamento do que você criou, ou as suas virtudes fazer progredir melhor esse encaminhamento. Esse é só um resumo, né? Para explicar sobre a jornada do herói, a jornada do seu projeto, né? E explicar mais uma vez, eu sempre reforço nisso, que é o que? Você vai ter um estímulo e você vai ter uma resposta, né? E dentro desses estímulos e respostas você começa a gerar consequências, que vai alterar o ambiente, né, que você está, né, em determinada fase, e alterando o ambiente, altera de novo você por dentro, com respostas positivas ou negativas. Vamos lá. Então, essa carta, a carruagem, ela está ligada à vitória, né? Então, se a gente for ver ela, parece que é um general, né, andando com a sua carruagem no terreno conquistado. Realmente ela vai representar a vitória no sentido assim, você conseguiu concluir o seu objetivo, deixar ele pronto, conseguiu passar pelas fases dos vícios e pelas virtudes, mas agora, quando a gente chega a uma certa etapa também
vitória com o que a gente consegue, a gente vai começar a ter opinião de outras pessoas sobre o que a gente tem, né? E de repente, dependendo como você vai ser estimulado em ouvir ou não essas opiniões, pode mexer com o seu projeto, né? Ou melhorando ele, ou fazendo você desistir, ou ver, né? Porque depende muito como você vai levar a opinião dos outros para sua vida. Então a estimulação, a pergunta que você tem que fazer nessa carta, olhando esse general, né, caminhando pelos terrenos conquistados, né, se esse é o domínio realmente que você queria conquistar, se era isso mesmo que você queria, essa é uma boa pergunta nessa fase, né? E sobre elogio e calúnias, né, você tem que se perguntar, será que você está preparado para isso? Porque você acabou de conquistar algo. E é normal que as pessoas comentem sobre o que você conquista, né? O quanto você está preparado para ouvir a opinião dos outros, né? Essa seria. Estímulos. O que vai estimular bastante você nessa fase a continuar seria a sua vitória. Então você conseguiu, né? Então vai dar um bem-estar. A realização, o triunfo. Por outro lado, vai ter algumas respostas negativas que você pode ter. A resposta negativa é a ambição. De repente você quer ter coisas a mais que não tem nem mais a ver com o seu caminho que você trilhou. Então, você queria uma namorada, aí você conseguiu uma namorada, só que agora você não quer só uma, você quer outra mulher junto, né? Não que não poderia ter, não é isso, mas é que para aquele tipo de relação, talvez não, né? Megalomania, então você começa a querer pegar seu projeto e deixar talvez maior do que ele pode ser, e aí vai te trazer problema. Respostas positivas que pode acontecer, né? Os seus talentos até nesse momento eles começam a ser aprimorados, né? Porque você pensa, você começou numa etapa que você saiu em busca de algo sem nada e agora você conseguiu, então uma série de talentos você acabou aprimorando dentro de você e descobrindo. Agora é muito importante também dentro dessas respostas que podem surgir referente a essa conquista é o que? A diplomacia. É uma etapa que você tem que ser diplomático. Porque como a gente falou, né, os dois cavalos, o azul e vermelho, se você olhar na carta, vai estar muito conectado ao elogio, que é o esquerdo, e o elogio, que é o direito, cavalinho vermelho, né? E o cavalo azul seria os comentários, né? Ali está escrito calúnia, mas você pode usar também como comentário crítico, né? Então, trabalhar bem isso, né? E é uma fase que agora você vai começar a fazer as viagens. Pode ser ter viagem simbólica, né? Ou viagens realmente de fato. Se é um trabalho, você conseguir um cargo que você almejava tanto, de repente seria um momento, vai ser um momento, dependendo do tamanho do porte da sua empresa, você terá que viajar para vários lugares, né? Principalmente em empresa, né? Essa fase, quando você conquista o seu cargo que você queria, né? Que seria a vitória, que seria a carruagem, é a parte onde você tem que ter mais diplomacia. Nem sempre você vai poder ser você mesmo da forma que você quer, da forma que você está na sua casa, né? Até porque as pessoas dentro do seu trabalho não conhecem a sua história de vida, então elas não vão ter como entender e vai te trazer problema. Até o ponto, de repente, você pode perder o cargo que tanto você queria, né? E aí você pode trazer isso para qualquer coisa. A resposta mental que vai ter é o sentimento de realização, é aquele bem-estar de, poxa, estou conseguindo. Então a gente tem que pegar essa energia do ponto de vista de energético, não é energia não, é simbólico, pegar essa motivação, acho que motivação é melhor, pegar essa motivação para continuar o caminho, né? A gente sempre tem que aproveitar as motivações, porque elas são, se a gente pegar a nossa vida toda, nem sempre a gente está motivado para fazer alguma coisa. Então quando acontece é interessante que a gente pegue ela e trabalhe essa motivação para continuar o projeto. A resposta emocional de novo, é o afeto manifestado, protetor. Então, sentimentos que você não vai, como é uma emoção, você não vai saber bem o porquê você está sentindo, né? Agora, com essa carta, você pode talvez já ter uma plena, transformar essa emoção em um sentimento, né? Você saber o que você está sentindo é pelo que você conseguiu, pelo que você lutou, né? E um sentimento de proteção, né? Aquela velha história, quando a gente compra um carro novo, a gente todo dia lava ele, né? Porque a gente cria essa emocionalidade, né? Esse sentimento de cuidar.
e é ideal que ele continue ao longo do tempo, esse sentimento de proteção. Porque a gente vai ver lá na frente que isso vai influenciar, né? As questões físicas, né? É uma etapa que quanto mais você conquista, mais atividade vai ter na sua vida, né? Você vai ficando com menos repouso. Por isso que a carta também representa o repouso. Porque se você entrar no lado negativo, você para, você conquista e para, né? E segundo o nosso plano, dentro desses 22 aspectos da vida, do tarô, a gente só para quando a gente chega no último caminho, ou no último aspecto, né? Então vai ter grande atividade nessa fase, né? Se for namoro é a mesma coisa, se for trabalho é a mesma coisa, se for em casa, a sua vida conjugal é a mesma coisa. Vai ser uma fase de muita atividade, né? Quem acabou de casar, então vai ser uma fase que nos primeiros meses, primeiros anos, uns meses de muita atividade, de se adaptar e etc, né? Então, também essa fase é uma fase onde é interessante ter algumas rapidez nas ações, né? Não deixar as coisas para depois, né? Para continuar mantendo essa atividade. Porque a gente, como esse corpo fisiológico orgânico, a gente tem uma tendência ao equilíbrio. E se o equilíbrio às vezes é ficar com preguiça, a gente acaba ficando, porque o corpo ele foi meio projetado para ter certos equilíbrios de bem-estar, né? Então, se uma pessoa de repente começa a se sentir muito bem parado, isso para esse projeto não é muito bom, né? É uma fase onde tem gastos e ganhos, né? Porque quanto mais você conquista, mais vai exigir de você, né? Mais vai exigir, do ponto de vista energético, vamos dizer assim, motivação. Eu friso o ponto de vista energético porque é uma confusão danada sobre o conceito de energia, principalmente no esoterismo, né? Desafios, né? É a situação usurpada. O que é? Você pode perder o que você conquistou, né? Devido às suas faltas de atenção para outras pessoas, por exemplo. É um outro desafio que você também pode começar a ser ditador. De repente você consegue uma coisa e você começa a não ouvir mais a opinião de ninguém, você não começa mais a se preocupar com ninguém, né? E você começa a virar ditador daquilo que você acabou conquistando, né? Exemplo, relacionamento. No namoro e no noivado você era um amor, ouvia e tal, fazia de tudo para agradar. Chegou, casou, né? Que seria essa fase da conquista, da vitória. Aí você vira um ditador em casa, você não ouve mais ninguém, só quer fazer a coisa do seu jeito. Trabalho, seria a mesma coisa, né? No dia da entrevista você fala que faz, acontece, não sei o que lá, que ouve. Aí você consegue o trabalho, aí você consegue o posto que você queria de chefe, e aí você vira um ditador, você não ouve mais ninguém, você não quer saber mais de ninguém, né? São alguns exemplos pequenos. Cansaço, né? Devido a cada vitória, né? Se você não conseguir manter a motivação, como eu falei, começa a ter o repouso, o cansaço e a perda de controle. Esses seriam os desafios que você vai ter que ter para você continuar para o próximo passo, né? E simplificando de novo, eu gosto de repetir bastante para a gente tentar entender. A questão que a gente está agora é a fase da vitória, né? Então, desde lá do louco, que é a primeira carta, até essa carta, que é a carruagem, você vem fazendo um caminho em vários aspectos, seja lá qual o projeto, né? E, como eu falei, tudo vai ter um começo, meio e fim. A questão é se você consegue chegar nesse fim e como você vai chegar nesse fim. Pode acontecer de, quando você iniciou, você tinha uma série de atributos, uma série de recursos, e no final do projeto você chegar sem nada dele, ou parte dele, né? Então, é interessante que a gente, analisando essas cartas, analisando esses aspectos, a gente consegue verificar em que fase a gente está, e a gente consegue talvez fazer algumas reflexões filosóficas, né? De, poxa, eu estou aqui, mas por que eu não estou conseguindo mais andar, né? Ou por que eu fiz um plano que talvez não tinha nada a ver comigo, né? Então são todas essas ideias e reflexões são interessantes nesse curso. E como eu falei sempre, tarô cognitivo comportamental, porque eu quis usar essa palavra cognitivo comportamental, porque cognitivo tem a ver com percepção, a forma que você percebe as coisas ao seu redor, basicamente,
E comportamental, que está relacionado ao quê? Aos seus estímulos e às suas respostas, que vão gerar consequências no ambiente e mudar ele, né? E vice-versa, assim que muda o ambiente, também cria em você outros tipos de resposta e outros tipos de estímulos, né? Então é isso, gente. É mais um vídeo. Espero ter sido claro com o que eu falei. Dúvidas, mande e-mail, eu vou tentar responder na medida do possível. Atrasei um pouco o vídeo devido a alguns problemas, mas ficou pronto. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e muito obrigado, até a próxima.